Boa noite, Ivan. Olá, Adri, boa noite, Rovai, tudo bem? Tudo bem, boa noite, Henrique. Tudo bem, Adri? Tudo bom, Rovai? Tudo bom, Ivan? Boa noite. Tudo jóia. Boa noite, Paulo. E aí, Paulinho? Boa noite, Adriana. Boa noite, Rovai. Boa noite, Fontana. Boa noite, Ivan. Em homenagem a você, Fontana, tem até uma cuia aqui de chá para fazer. Vocês estão aonde? O Henrique Fontana e o Paulo Teixeira? Eu estou em Brasília. Eu estou vendo. E o Henrique não, está em Rio Grande do Sul, né? Não, eu estou na minha casa, Rovai, aqui em Porto Alegre. Então, Rio Grande do Sul, foi isso que eu disse. Eu vi pelo cenário, é um cenário completamente gaúcho, esse teu. Aqui, deixa eu dar um giro aqui, tem um cenário lá no fundo, tem uma churrasqueira, dá para ver lá, não? Diz que argentino sabe fazer um churrasco bom, não é verdade, Henrique Fontana? É verdade, eles aprenderam muito aqui com os gaúchos. Olha só. Paulo Teixeira já comeu o meu churrasco, viu, Rovai? Pode dar Olha, melhor churrasco que eu já comi na vida é o feito pelo Henrique Fontana. Rapaz, então vamos marcar uma viagem para lá, né, Paulo? Não, pode ser em qualquer lugar do Brasil. Vamos fazer um programa ao vivo aqui, direto de casa, aqui, Roberto. Fechadíssimo. O Fontana, além de ser um grande deputado, ele é um grande chefe. Ele é um grande chefe. Olha só, depois que termina, um dia que ele então encerrar a carreira pública dele, abre uma churrascaria, rapaz. Será bem sucedido. Eu quero ser o jeito que essa política brasileira quase que dá vontade, né, Roberto? Tem que ficar no campo de batalha. Eu vou cuidar do caixa. Essa página aí do Bolsonaro, não dá para a gente se aposentar, né? Olha só, eu vou passar a bola para o Ivan, nós vamos passar, né, Adri? Mas eu queria fazer uma pergunta aqui, não sei se a Adri quer também, mas eu queria fazer uma pergunta sobre essa, já abrindo o papo aí, sobre essa questão do impeachment que foi protocolado hoje. Eu comentava, e aqui eu vou ser sincero com vocês, eu acho que é muito importante abrir processos de impeachment, mas, em geral, não são os feitos por partidos políticos, especial de oposição, que vingam. Eles vão enchendo o copo para que a hora que chegue aquele pedido, o copo possa transbordar. Vocês concordam comigo ou eu estou muito pessimista? Bom, começa o Paulinho? Pode ser. Posso começar? Pode. Não, primeiro, nós protocolamos hoje um pedido, PT, PCdoB, PSOL, PCB, PSTU, UP e PCO. Nós queríamos também que estivessem conosco o PSB e o PDT, mas não foi possível. E nós protocolamos 7 partidos, 45 juristas, encabeçados pelo doutor Bandeira de Mello, Celso Antônio Bandeira de Mello, Veida Zancaner, Carol Proner, o nosso querido Lênio Streck, 3 ex-ministros da Justiça, Tarso, Zé Eduardo e Aragão, enfim, uma infinidade de juristas do Brasil, 45, 450 entidades. Né? Mas nós sabemos que agora nós teremos 2 outros pedidos de impeachment. Um próximo deve ser um pedido de impeachment com outras entidades da sociedade civil e com outros juristas, mais decanos, digamos assim. Eu espero que agora Fábio Conder Comparato, Dalmo Dallari, Paulo Sérgio Pinheiro, Pertence, possam assinar esse novo impeachment. E nós esperamos que esse que encha o copo, ou seja esse próximo das entidades, ou um protocolado pela Ordem dos Advogados do Brasil. Assim, nós vamos ter esse enchimento de copo, como você falou. Mas, durante o debate, eu quero falar de outras ações necessárias, mas não gostaria de esgotar o assunto na primeira fala e deixar que o Henrique e o Longo possam falar também. Claro. Henrique. Eu concordo contigo, né? Na realidade, quando nós tomamos esta decisão, do meu ponto de vista, correta,
de protocolar, junto com diversas entidades, com muitos juristas de grande qualidade, este pedido de impeachment, que é um pedido bastante completo, bastante sólido, e que já acumula, né, outros crimes, porque o presidente atual do nosso país, o Bolsonaro, ele é uma espécie de serial killer, no sentido de produzir crimes de responsabilidade em série, né? Então, inclusive, ao protocolar um pedido como este, como outros que são também importantes, o PSB já protocolou o pedido, o PDT já protocolou, tem outros também muito importantes que são pedidos protocolados, todos por pessoas que votaram, inclusive, no Bolsonaro, que obviamente não é o nosso caso, que eu e o Paulo Teixeira, os partidos que assinam este pedido, todos apoiaram o Haddad no segundo turno, né? Mas o fato é que cresce na sociedade brasileira esta compreensão de que o Bolsonaro não tem nenhuma condição de governar o país por mais 2 anos e 8 meses. Ele está assim, essa frase eu ouvi, achei interessante, do João Pedro Stede, ele está vivendo o que a gente chama assim de um governo de desgaste continuado, a pesquisa de ontem da XP mostra isso, e ele um pouco se segura por mais um tempo, na minha opinião, por 2 motivos. Eu espero que seja pouco tempo, né? O primeiro é que nós estamos no meio de uma dramática pandemia. Há poucos minutos atrás eu recebi aqui a notícia de hoje, onde, infelizmente, o Brasil assistiu à morte de mais 1.188 brasileiros, né? Mais um recorde. Passamos das 20 mil mortes e caminhamos, infelizmente, para ser o segundo país do mundo com maior nível de mortes por coronavírus. E a outra questão é que uma parte, especialmente daqueles que apoiaram o Bolsonaro e que hoje querem o impeachment também, ainda não sabem como desdobrar este impeachment. Nós até vamos falar que hoje nós temos que ser claros, nós temos que propor para a sociedade que o impeachment do Bolsonaro tem que vir acompanhado com uma nova eleição direta 90 dias depois do impeachment, né? Mas eu concordo com o Paulo Teixeira, contigo, que talvez o pedido de impeachment, provavelmente, que vai transbordar o copo, para usar a tua linguagem, vai ser o da OAB, que eu espero que chegue em breve. Eu vou deixar também aqui uma pergunta sobre essa fala da Bia Kicis, que ela defende na tribuna hoje, ela defende uma intervenção militar constitucional. E aí, diante desse isolamento, desse monte de pedidos de impeachment, vocês acham que é possível chegar a um golpe? Ou é possível pedir a cassação aí de novo dessa Bia Kicis com essa intervenção malucada? Na verdade... Com certeza, Paulinho, eu começo nessa, Paulinho, com certeza uma intervenção como essa demanda que nós entremos no Conselho de Ética, como entramos contra o Eduardo Bolsonaro, quando falou, né, da volta do AI-5. Infelizmente, a Câmara, com o funcionamento remoto, não está funcionando com o Conselho de Ética, né? Agora, o fato é o seguinte, do meu ponto de vista, a sociedade brasileira ela tem mecanismos para se defender do autogolpe que a Bia Kicis e o Bolsonaro sonham em fazer. Mas eu sou otimista, não é um otimista fora evidente que eu tenho muitos cuidados, muitas preocupações, por isso mesmo que defendo muito a unidade da oposição e, mais do que isso, uma aliança mais ampla em defesa da democracia, que vá para setores de centro, para setores de direita, que não aceitam a ideia do autogolpe e que provavelmente, inclusive, apoiarão o impeachment de Bolsonaro. Agora, nós temos força política na sociedade brasileira para defender a nossa democracia. O que me preocupa, e eu espero aqui, eu aproveito e faço sempre que posso um alerta público, é que o processo de partidarização das Forças Armadas é galopante neste momento, é preocupante. O presidente Bolsonaro está cooptando não só setores do Centrão, mas, infelizmente, está cooptando setores das Forças Armadas. Eu espero que os militares que têm, e que são maioria, que têm responsabilidade com a democracia do país, que eles reajam enquanto é tempo para que as Forças Armadas não sejam completamente contaminadas pelo bolsonarismo. Paulo. Olha,
O pedido de impeachment tem 3 pontos. O primeiro está na fala da Bia Kicis. Eles querem criar um ambiente de caos no Brasil para dar um golpe militar. E, por isso, eles atacam as instituições democráticas, como o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Eles querem dar um golpe. Isso está claro. E a sociedade brasileira está vendo essa escalada que eles estão fazendo para dar um golpe e quebrar com a Constituição e com as instituições democráticas. O segundo motivo desse pedido de impeachment é que ele, para criar esse ambiente de caos, ele boicota todas as estratégias de combate à pandemia. Ele se alia ao vírus contra a sociedade. O Henrique Fontana acabou de registrar que tem mais de 1.000 mortos por dia no Brasil. 1.188. 1.188. E, segundo aquele colégio real de Londres, nós vamos chegar a 50.000 mortos no Brasil. Isso é um trauma para a sociedade que poderia ter tido menos mortes e poderia ter cuidado mais da sociedade. Então, ele comete um crime contra a saúde pública. Em terceiro lugar, na relação dele com o seu comparsa Sérgio Moro, o Sérgio Moro, numa delação premiada, indicou que ele quis mexer na Polícia Federal para proteger os seus filhos, né? Eu acho importante dizer que agora nós temos tarefas a serem desempenhadas. E eu aqui queria listar algumas delas. Em primeiro lugar, nós temos que criar uma comissão parlamentar de inquérito para deixar clareza para a sociedade dos crimes que ele está cometendo. Em segundo lugar, pedir ao Supremo Tribunal Federal que dê transparência, publicidade ao vídeo daquela reunião mafiosa no Palácio do Planalto que explicita os crimes que ele cometeu. E, em terceiro lugar, exigir do TSE que revisite o processo para anular as eleições de 2018, já que elas foram fraudadas. E a última prova da fraude foi dada pelo empresário Paulo Marinho, que disse que a Polícia Federal atrasou operação que ocorreria durante a campanha para não prejudicar o Bolsonaro, e comunicou à família do Bolsonaro desse atraso proposital. Isso foi uma fraude, além da fraude das fake news, do financiamento privado para aquele mega disparo, e também a fraude cometida por Sérgio Moro, que usou a justiça para interferir nas eleições. Então, eu acho que essas 3 tarefas, a CPI no Congresso, a publicidade no Supremo e a anulação no TSE, poderão ajudar muito esse processo de afastamento, porque Bolsonaro é o pior presidente para combater uma pandemia como essa, que está retirando vidas e, por outro lado, matando a economia brasileira. Maravilha. Agora a gente vai passar a bola, então, para o Ivan Longo, e fiquem aí, um bom debate para vocês, e a gente, eu e o Rovai, a gente volta amanhã às 11h30. Beijos a todas, beijos a todos. Fiquem com a presença do Ivan Longo, Henrique Fontana e Paulo Teixeira. Aí que vocês vão ter um excelente papo. Seguimos. Valeu, gente. Valeu, Rovai. Valeu, Dri. Boa noite mais uma vez aí para o Henrique Fontana, para o Paulo Teixeira. E boa noite para todos que estão nos assistindo aqui pelo YouTube da Revista Fórum. Sou Ivan Longo, para quem não me conhece. E faço um convite antes da gente dar sequência no nosso papo aqui. Caso você esteja nos assistindo pelo Facebook ou pelo Twitter, onde estamos sendo transmitidos também, migrem para o YouTube, porque assim a gente consegue acompanhar os comentários, as perguntas que eventualmente vocês mandam aqui para os nossos convidados. Então façam comentários mesmo, mande perguntas dentro do tema que a gente está discutindo, que eu vou tentar reproduzir. E não deixe, claro, de curtir aqui o nosso canal, a nossa transmissão, compartilhar com os amigos e se inscrever aqui no canal da Fórum. Bom, vamos lá, deputados Paulo Teixeira e Henrique Fontana. Só para esgotar essa parte do pedido de impeachment hoje, que vocês já falaram
aí na nossa introdução. Depois a gente dá sequência para falar sobre a PEC das diretas. Mas para encerrar essa parte do impeachment, o deputado Paulo Teixeira comentou há pouco que um dos principais pontos aí do pedido é essa questão da intervenção militar, né, do Bolsonaro participando de atos que pedem, desses atos inconstitucionais, que pedem intervenção militar. A gente fez o gancho aí com essa fala da Bia Kicis. Eu queria que vocês detalhassem, para quem está nos assistindo, quais outros pontos que tem nesse processo, nesse pedido de impeachment que foi protocolado hoje, para além desse flerte aí do Bolsonaro com esses ímpetos antidemocráticos que a gente observa, o que vocês poderiam citar que foi colocado lá no processo de impeachment que pode incriminar o Bolsonaro? Paulo Teixeira complementa, até porque ele acompanhou, inclusive, muito de perto esta redação toda, né? Mas é a conduta dele na pandemia de coronavírus, né? O incentivo, por exemplo, o boicote que ele faz ao único mecanismo que nós temos para proteger vidas, porque essas 20 mil vidas que o Brasil perdeu, Ivan, e os nossos internautas aqui que estão acompanhando, né, o canal da Fórum, estas 20 mil vidas que o Brasil já perdeu, nós podíamos ter menos da metade destas mortes, se o presidente não estivesse metodicamente, desde o primeiro dia, desde a primeira notícia sobre a pandemia, se ele não estivesse conduzindo todo o seu governo e a sua própria atuação para boicotar a pandemia, né? Para boicotar o isolamento social e a forma correta de combater a pandemia. O fato de que ele propagandeia um remédio que não cura o coronavírus, que é, por óbvio, uma propaganda falsa, né? É uma fake news gravíssima, porque nós já temos fake news que estão causando a destruição da democracia. Agora nós estamos na fase em que as fake news começam a matar gente. Tem gente que está morrendo por acreditar em fake news. O mau exemplo que ele deu quando foi para aglomerações, naquele período em que o próprio Ministério orientava o isolamento social, tudo isso são crimes de responsabilidade, porque um presidente não pode incitar a população a ir para um caminho que a leve a um risco maior de morrer, e seguramente milhares destas mortes têm que ser colocadas sob a responsabilidade de Jair Bolsonaro. Este é mais um dos itens que está no pedido de impeachment. Legal. Deputado Paulo Teixeira, o senhor tem algo a acrescentar a respeito desse processo de impeachment, desse pedido protocolado hoje, também antes da gente avançar aí para a PEC das diretas? Exatamente esses três blocos, né? O ataque às instituições democráticas e à Constituição, ele indica uma escalada autoritária para um golpe que ele pretende organizar com as milícias. Em segundo lugar, o boicote às medidas de saúde pública. Esse negócio da cloroquina, essa cloroquina está disponível no Brasil inteiro. Se ela curasse, já tinha evitado 20 mil mortes. Isso é charlatanismo dele. Em terceiro lugar, os crimes que ele cometeu de prevaricação e tentativa de obstrução da justiça, quando, ao mexer com a Polícia Federal, tinha o único objetivo de proteger os seus filhos que respondem crimes que estão sendo investigados no âmbito da Polícia Federal. Então, são esses os três tópicos de uma peça brilhante que foi escrita e assinada por 45 juristas e que foi escrita pelo jurista Mauro Menezes. Legal, deputado. Chegou uma pergunta aqui da Anete, que vai de encontro, inclusive, com um dos pontos que a gente vai discutir aqui hoje, que é essa questão da PEC das diretas. A Anete pergunta o seguinte: como tirar Bolsonaro e Mourão juntos? Impeachment, quem assume é o Mourão. Se for crime por fraude fiscal, será a cassação da chapa. Pois é, uma das ideias do programa de hoje, Anete, a internauta que fez a pergunta aqui, é discutir esse projeto de autoria do deputado Paulo Teixeira e do deputado Henrique Fontana, que está sendo chamado de PEC das diretas. É uma PEC que prevê
que sejam convocadas novas eleições, que sejam convocadas eleições diretas em caso do afastamento do presidente, né, incluindo o afastamento via impeachment, né. Deputado Henrique Fontana e Paulo Teixeira, acho que pode começar com o deputado Henrique Fontana falando agora, e depois a gente dá a sequência com o deputado Paulo Teixeira. Então, Ivan, conversando com a NET, com todos os internautas, sim, a PEC que eu e o deputado Paulo Teixeira pensamos, primeiro é bom lembrar que nós pensamos nela lá em março do ano passado, né? Ela sim, não é uma PEC conjuntural, né? Ela é uma PEC que quer garantir este critério para a democracia brasileira, que sempre que um presidente da República, um governador ou um prefeito for afastado definitivamente do cargo, seja por impeachment, seja por morte, seja por renúncia, sempre haverá uma nova eleição para que o povo, através do voto direto, por isso que a gente apelida de PEC das diretas, escolha um novo governante. Ela bloqueia, né, os caminhos da conspiração, por exemplo, como foi a conspiração que a presidenta Dilma, à época, enfrentou, organizada pelo Temer, que ficou com o prêmio do governo depois do golpe. E quando há um motivo real, quando há um crime de responsabilidade, como eu imagino que nós vamos mostrar ao longo da comissão especial, que espero o Rodrigo Maia instale o quanto antes que eu digo talvez aí nas próximas semanas, tão logo nós vençamos esta pandemia, né, que está, por óbvio, impactando demais a vida de todos nós. Ali nós vamos mostrar esses crimes de responsabilidade que, na peça que foi protocolada hoje, em outras peças também, que nós já lemos, como peças que foram protocoladas por outros partidos, por outras lideranças, elas descrevem com muitos detalhes estes crimes, que são, aliás, diversos, que o Bolsonaro cometeu. Então, respondendo para a NET, o nosso objetivo é que a Câmara Federal instale o quanto antes a comissão que vai tratar desta PEC, que coloque na CCJ, né, para que haja a votação da admissibilidade da PEC. Esta PEC é para garantir estabilidade institucional para o país, porque os vices nunca são eleitos para assumir definitivamente a função do presidente, do governador ou do prefeito. Aliás, a população em geral escrutina de maneira muito precária o nome do vice. Ela não vota, na verdade, para o vice, ela vota junto com o presidente, com o governador, ela analisa o voto dela para prefeito, para governador, para presidente, e o vice vem junto. Então, o vice, com a nossa PEC, com a emenda constitucional aprovada, ele ficará sendo exclusivamente vice. Ele só assume por períodos temporários para substituição temporária do titular do cargo. E na conjuntura atual, onde se debate com cada vez maior intensidade a inevitabilidade, né, do impeachment do Bolsonaro, que eu acho que a ampla maioria dos brasileiros não aguentará um governo Bolsonaro por mais 2 anos e 8 meses, a PEC fica ainda mais importante, porque ela é a garantia de que, se o impeachment for bem sucedido, o Bolsonaro será substituído por um presidente que cada um de nós vai votar e escolher livre e democraticamente. E não será o Mourão, até porque o Mourão se elegeu com o Bolsonaro e faz as mesmas coisas que o Bolsonaro, defende o mesmo programa que o Bolsonaro, e se ele quiser ser presidente da República, o Mourão, ele tem que se candidatar a presidente e disputar no voto a presidência. Legal, deputado. Inclusive, o deputado Henrique Fontana tem um artigo que foi publicado na Fórum detalhando bem essa PEC das diretas. Depois eu deixo o link aqui nos comentários para quem quiser saber mais detalhe. Vou aproveitar e emendar, continuar esse tema com o deputado Paulo Teixeira, passar para ele aqui, mas com o seguinte ponto, deputado, o senhor estava falando agora há pouco sobre o impeachment, que o senhor acha que
O pedido que vai fazer encher o copo, o senhor usou esse termo, inclusive, vai ser um pedido da OAB ou talvez de outras entidades. Agora, com relação à PEC das diretas, o senhor acredita que, na medida que encher esse copo para a abertura do pedido de impeachment, visto aí que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não tem demonstrado muita disposição aí em abrir esse processo, o senhor acredita que, na medida que se avançar essas discussões do impeachment, haver mais condições para que esse processo seja aberto de fato, a PEC das diretas vai acompanhar essa tendência, vai ter uma tendência maior da Câmara analisar e votar essa PEC? Olha, Ivan, inicialmente, ninguém consegue aturar o Bolsonaro na presidência da República. Para um país do tamanho do nosso, do poder que o Brasil tem no mundo, da força do Brasil, ele não tem a menor condição de governar o Brasil, né? Ele não tem estatura para governar o Brasil. E ele hoje governa desorganizando, ele governa bagunçando, ele é um semeador de discórdias. E a sociedade não suporta uma pessoa continuar fazendo isso. Tanto que agora a pesquisa da XP mostrou que metade da população brasileira acha que a atuação dele, a performance dele está na condição de ruim e péssima, né? Por outro lado, agora começam a aparecer os crimes eleitorais praticados por ele. O crime eleitoral ali foram basicamente 3. O crime eleitoral praticado por Sérgio Moro, quando ele vazou delações com o objetivo de interferir nas eleições e depois virou ministro do governo. O outro crime eleitoral foram as fake news financiadas por empresários para influenciar as eleições, com recursos informais, não contabilizados, que indicam crime eleitoral e motivam a cassação da chapa. E agora nós temos também essa fraude que o Paulo Marinho, que era um cara de casa, da casa do Bolsonaro, tanto que o Bolsonaro gravava os programas na casa do Paulo Marinho. E o Paulo Marinho disse que ouviu do Flávio Bolsonaro que a Polícia Federal retardou uma operação para não prejudicar a campanha do Bolsonaro, né? Todos esses crimes mostram que tinha uma fraude ali nas eleições, certo? Não? E essa fraude beneficiou não só o Bolsonaro, ela beneficiou o Bolsonaro e o Mourão, né? E esse processo da reunião ministerial, aquela reunião ministerial parecia mais uma reunião de uma quadrilha organizada, né, de um grupo mafioso. Parecia mais aquele filme do Poderoso Chefão, né? Mas naquela mesa você tinha lá o Bolsonaro e tinha também os seus ministros, né? Os ministros terraplanistas, os ministros militares, né? Portanto, isso vai mostrando à sociedade brasileira que nós estamos em péssimas mãos. E isso envolve o governo como um todo. Né? Veja, agora, poucos meses, né, em 60 dias, nós perdemos 2 ministros da Saúde. E quem que assumiu o Ministério da Saúde? Um militar. Um militar que o primeiro ato dele foi fazer um novo protocolo de uso da cloroquina. Essa cloroquina, como todo remédio, quem tem que indicar são os médicos, não o presidente da República, não o governo em si. Isso aí se valesse alguma coisa, não tinham 20 mil mortos, né? Então, o que nós precisamos é dizer o seguinte, isso que o Henrique Fontana disse. A crise, a sucessão dessa crise, quem tem que resolver é o povo, através do voto, através de eleições diretas, para, digamos, superarmos esse momento. Quem ganhar vai governar o Brasil, mas não pode continuar um governo que é fruto de uma
árvore contaminada. Uma árvore contaminada não dá bons frutos. Os frutos serão também contaminados. E isso contamina o Jair Bolsonaro e contamina o Mourão igualmente. Então, a PEC, na minha opinião, na medida em que esses fatos todos vão sendo esclarecidos, a sociedade vai conhecendo, não é? Chega um momento que nós temos que fazer um concerto das forças políticas e dizer: agora é hora do povo decidir o futuro do país através de uma eleição direta. Legal, deputado. Eu vi aqui alguns internautas comentando. Cláudio Honor deu boa noite para o Rovai, para a Adriana. Provavelmente ele entrou aqui já esperando o Jornal da Fórum. Cláudio Honor, o Jornal da Fórum com o Renato e com a Adriana foi agora há pouco, mas a íntegra do jornal vai ficar aqui logo que a gente terminar essa transmissão. Mas permaneça aqui conosco, que a discussão está muito interessante. Aqui estamos com os deputados Paulo Teixeira e Henrique Fontana falando sobre o processo de impeachment conjunto, que foi protocolado hoje pelo PT e outros partidos, além de várias entidades contra o presidente Jair Bolsonaro, e também sobre a PEC das diretas, que é uma proposta de emenda à Constituição que está sendo feita pelos dois deputados que estão aqui conosco hoje, que propõe eleições diretas em caso de afastamento do presidente, incluindo por impeachment. Se você está vendo essa transmissão pelo Facebook ou pelo Twitter, venha para o YouTube da Fórum, assim você consegue interagir conosco, eu posso reproduzir as suas perguntas e reproduzir os comentários aqui para os nossos convidados. Bom, outro assunto que eu queria abordar aqui hoje, mas que tem um pouquinho de relação também com o processo de impeachment que foi protocolado hoje, com essa crise política que envolve o Planalto, deputado Paulo Teixeira e Henrique Fontana, é o seguinte: hoje, o presidente Jair Bolsonaro participou de uma reunião com governadores, né? E diferente da semana passada, né, que ele falou em guerra com os governadores, né, que ele vociferou contra governadores, prefeitos, para os seus apoiadores, etc. Hoje a postura dele pareceu um pouco diferente, ele parece ter adotado um discurso um pouco mais ameno, inclusive ele saiu ali na porta do Palácio do Planalto, naquele cercadinho, para falar com apoiadores, e ele disse que eles já estão trabalhando aí uma reabertura do comércio, mas ele usou até a palavra uma reabertura responsável, gradual, né? Um tipo de palavreado que não faz muito parte aí do vocabulário do presidente Jair Bolsonaro, né? Visto que na semana passada ele estava falando, inclusive, em guerra com os governadores. A que vocês acreditam essa teórica mudança de postura, de discurso do Bolsonaro hoje? Vocês acreditam que esse protocolo do pedido do impeachment, os atos que aconteceram hoje da oposição, acabaram pressionando de alguma maneira, ou tem algo envolvido com os governadores? Enfim, o que vocês acham que está por trás nesse discurso do Bolsonaro um pouco mais manso no dia de hoje? Se o Paulinho me permite, Paulo Teixeira, eu começo esta aqui dizendo o seguinte: não tem mudança de postura dele, né? Aquilo que parece às vezes um movimento errático, tem um dia que ele fala algo com um pouco mais um pouco menos, né, de desequilíbrio. São aquelas mudanças, ele vai na linha sempre do morde, assopra, mas sempre avançando no sentido daquela tentativa de impor um ambiente desta anarquia institucional que está virando o país, onde ele incentiva todos esses atos antidemocráticos. E na questão da pandemia, obviamente, ele está ficando cada vez mais acuado, ele não vai mudar a postura dele, porque ele tem esta postura, né, que uma das tantas irresponsabilidades, mas uma das maiores que ele carrega, é que ele tenta convencer uma parte da população que o que estaria causando os problemas na economia brasileira seria o isolamento social. E é o contrário. Aquilo que pode ajudar a salvar a economia brasileira é o isolamento social. Porque se o isolamento social, aí digo eu sim, que sempre usei a palavra responsável com o significado que ela tem, não o Bolsonaro, que sempre trabalhou para boicotar o isolamento social. Se o isolamento social for bem feito, e quanto mais bem feito ele for, ele precisaria ter, inclusive, esta articulação nacional com dados, que nós estamos andando num voo cego. Nós temos um nível de subnotificação no Brasil pelo fato de que o presidente não orientou a compra de testes, o Ministério da Saúde não comprou os testes que deveria ter comprado
no prazo adequado, nós hoje estamos numa espécie de voo cego. A gente só tem este dado da mortalidade, que é horrível, que é dramático, que cresce a cada dia, mas nós não conseguimos mapear os focos de maior intensidade da pandemia para fazer, por exemplo, abordagens, né, localizadas, onde tu pudesse ter uma flexibilidade maior ou menor, conforme dados reais científicos, né? Porque o problema é que o Bolsonaro, além desta disjuntiva mentirosa que ele criou, dizendo que ele tenta dizer, né, junto com os seus apoiadores, que o isolamento social está parando a economia, ao contrário. O que criou o problema da economia, que já vinha mal, aliás, não é assunto para hoje, mas ela já vinha mal pela política econômica que ele adota, que é ruim. Mas quando entrou a pandemia, porque no ano passado, antes da pandemia, a economia brasileira ficou estagnada. Quando veio a pandemia causa o problema na economia. E o isolamento social é o que nos salva da pandemia, o que nos tira da pandemia. Então, quanto melhor for o isolamento social, e os países que fizeram isto de maneira mais adequada, são os que saíram mais rápido da pandemia e aqueles que retomaram mais rápido a recuperação da economia. Então, o prejuízo que o Bolsonaro está causando para a economia brasileira hoje, ele é agravado pela postura que ele tem no combate à pandemia. Nós temos um presidente que atrapalha dos dois lados. Atrapalha na pandemia e atrapalha na questão da economia. E só uma frase que eu não disse, nós já trocamos de assunto, eu não quero perder, que para repactuar o país, nós vamos precisar ter o impeachment do Bolsonaro acompanhado de uma nova eleição. Um governo Mourão não repactua o Brasil. O Brasil precisa ser repactuado com todas as forças políticas, ao centro, mais à esquerda, mais à direita, todas as forças que defendem a democracia. Então, nós temos que repactuar. Aconteceu uma situação dramática há 4 anos atrás, que foi um golpe. Este golpe está causando um enorme prejuízo, a anarquia institucional só cresceu e agora é hora de botar a bola no chão e realmente olhar para frente para tirar o nosso país desta crise profunda onde ele se encontra e que vem se agravando ao longo desses últimos 4 anos. Legal, deputado. E falando sobre esse ponto de permitir que hajam novas eleições, caso o Bolsonaro de fato seja afastado, eu já emendo uma pergunta aqui, deixa eu só checar aqui de quem que foi, eu acho que foi da Ione. Ela pergunta, mas o que falta de fato para essa PEC entrar na pauta da Câmara? Essa PEC, no caso, a PEC das diretas. Deputado Paulo Teixeira ou Henrique Fontana, como preferirem. O que falta para concretizar para que essa PEC entre na pauta da Câmara? Bom, Ivan, eu queria, antes de falar sobre isso, falar da frase anterior. Quando o Bolsonaro hoje diz nós precisamos, pelo fim responsável do isolamento, primeiro, ele mostra que nesses 60 dias de pandemia, quando ele falava de fim do isolamento, era irresponsável. Porque quando ele fala agora por um fim responsável do isolamento, ele está admitindo que nos 60 dias anteriores ele propunha um fim irresponsável do isolamento. Em segundo lugar, nós somos um país de dimensões continentais e tem muitos lugares que não terá um fim do isolamento. As capitais, principalmente, não terá um fim do isolamento. Você vai ver, nós estamos no dia 20 de maio. Os governadores vão prorrogar o fim do isolamento, porque nós estamos no ápice, por exemplo, em São Paulo. Nós estamos no ápice no Rio de Janeiro. Não chegamos ainda no ápice. Né? Em Manaus, Belém, Macapá, Boa Vista, Fortaleza, Recife, como já disse, São Paulo, Rio. Essas capitais não vai haver um fim de isolamento. Não é? E você pode ter outros critérios para cidades menores, onde você tem incidência baixa. Né? Mas não tem como hoje no Brasil falar em fim de isolamento sequer dessa natureza que ele está pretendendo fazer. Vejam,
Esse final de semana, o prefeito de São Paulo, ele adiantou os feriados de Corpus Christi. Portanto, o esforço maior é para as pessoas ficarem isoladas. O secretário de Saúde de São Paulo disse que em 15 dias haverá um estrangulamento da rede de saúde na cidade de São Paulo. Então, qualquer medida hoje do Bolsonaro não devia ser nessa direção. Eu defendo e assinei junto com o Henrique Fontana uma outra PEC que o governo possa emitir moeda para apoiar a indústria, apoiar a empresa, micro, pequena, média empresa, para que ela aguente esse momento, não demita os seus funcionários e que garanta renda e financiamento para essas empresas e a renda para as pessoas. Essa é a medida que os Estados Unidos está fazendo, que a Europa está fazendo. Os Estados Unidos estão gastando 15% do PIB em ajuda para o combate ao coronavírus. Nós estamos gastando 3% do PIB. Os Estados Unidos estão emitindo, nós não estamos emitindo. Por que nós não estamos emitindo? Porque tem uma proibição constitucional por conta que a emissão gerava inflação. Hoje não gera mais inflação. Hoje, se emitir, não vai gerar inflação, porque está tendo uma deflação. E caso ocorra uma inflação, você para de emitir. Então, o caminho hoje não é você dizer para as pessoas voltem, até porque, se você disser para as pessoas voltem, muitos não voltarão. Aqui, eu estou em Brasília. Em Brasília, você tem um monte de comércio aberto, mas comércios que estão às moscas, porque as pessoas estão com medo de contrair o coronavírus. As pessoas só perderão o medo quando elas perceberem o seguinte: está diminuindo o número de mortes, está diminuindo o número de contaminação. É o que está acontecendo na Europa. Na Europa, os dados indicam o seguinte: a epidemia está baixando o seu efeito. E, portanto, agora eles começam a adotar pequenas medidas de abertura. O que falta para essa PEC ser admitida é a convocação de uma comissão especial que vai discutir a juridicidade dela. E ela seria admitida para um debate numa comissão especial. Por isso, o PT já colocou essa PEC entre as suas prioridades. O PT prioriza essa PEC, a PEC 37. O que eu acho é que nós temos que fazer um trabalho, e o Fontana e eu podemos fazer um trabalho junto aos partidos de oposição para pedir a instalação dessa comissão especial para garantir a admissibilidade dessa PEC. Legal, deputado. Chegou uma outra pergunta aqui do Alexandre Cricione. A gente vai retomar um pouco o assunto do impeachment agora, mas eu achei que ele tocou num ponto interessante, que ele juntou duas perguntas em uma. É o seguinte, ele fala: deputados, o que vocês sentem de verdade com relação ao impeachment passar ou não na Câmara? E o que vocês têm feito, e o que tem sido feito para o Maia segurar tantos pedidos? Aí ele acrescenta aqui a parte que eu achei que é um ponto que deve ser tocado. Ele fala: talvez porque falte um pedido mesmo mais concertado com várias forças, ou porque justamente a direita quer ser protagonista do afastamento e continuar dando as cartas. Ou seja, ele pergunta o porquê Maia segue segurando tanto, se isso tem essa articulação da direita para protagonizar um possível afastamento do presidente, ou se de fato o que falta é um pedido mais robusto, com outras entidades como a OAB, como o deputado Paulo Teixeira estava falando. O que vocês acham? Alexandre, meu colega Paulo Teixeira, e temos falado com muita frequência sobre este assunto, é que o que retardou até agora o pedido de impeachment do Bolsonaro foi a avalanche que significa sobre o país uma pandemia como esta, né? Então, muitas pessoas pensaram durante diversas semanas que nós teríamos que deixar este assunto de lado temporariamente para concentrar todos os esforços em mecanismos para proteger a população brasileira do ponto de vista
de saúde da sua vida dentro da pandemia e proteger a economia brasileira, as empresas, os empregos, a vida das pessoas. E quanto mais a pandemia foi avançando, vamos dizer, ficou mais claro, né, que o Bolsonaro é o maior problema do país hoje, inclusive e especialmente dentro da pandemia. Sobre esta questão de protagonismo, eu também acho que vai terminar havendo, que tem que haver a formação de uma ampla aliança em prol do impeachment, que envolva setores que não votaram no Bolsonaro, como é o nosso caso, que estamos aqui conversando, e setores que apoiaram o Bolsonaro e que percebem agora que isso foi um erro, um equívoco, e que tem que se corrigir este erro. E isso, aliás, nós temos que receber de braços abertos estas pessoas dentro desta aliança para afastar o Bolsonaro. Nunca é fácil chegar a 342 votos para um impeachment. Agora, eu digo para o Alexandre, o que a gente sente mesmo no cotidiano, dentro da Câmara, etc., sente que tem ambiente para isso. E mais do que isso, que vamos dizer assim, a ampliação deste debate na sociedade, porque cada vez mais pessoas estão percebendo, o deputado Paulo Teixeira citou esta pesquisa da XP que foi divulgada ontem. O primeiro dado desta pesquisa mostra que apenas 25% dos brasileiros continuam apoiando o governo Bolsonaro. 57% dizem que a economia está indo para o lado errado. 76% dos brasileiros apoiam o isolamento social, ou seja, não estão de acordo com a postura irresponsável do presidente. Então, cresce a compreensão de que, para enfrentar a pandemia, e mais do que a pandemia, que ela, ao longo das próximas semanas, mesmo que com muitas perdas e duras perdas, muito maiores do que deveriam ocorrer se houvesse um manejo correto da pandemia, mas os efeitos da pandemia sobre a economia vão ter que ser enfrentados ao longo dos próximos 2, 3 anos. E as pessoas percebem, não nós que temos já uma posição mais assumida nesta área, mas as pessoas percebem que o mesmo caos com que o Bolsonaro enfrentou a pandemia seria o que ele enfrentaria a crise econômica. E o Brasil, então, cairia num processo de recessão ainda mais violenta do que aquela que vai haver, inevitavelmente, pela pandemia. Então, a política econômica que o Bolsonaro e o Paulo Guedes implementam, e veja que o Paulo Guedes continua insistindo, ele disse anteontem, olha, nós podemos prorrogar a renda mínima, mas tem que baixar para R$200. Está errado isso. Está errado por ser uma desumanidade, mas está errado economicamente também. Porque se nós não tivermos uma renda mínima, se nós não protegermos os empregos, os salários, a economia brasileira vai ir para uma recessão ainda mais profunda do que aquela causada pela pandemia. Então, a receita do Bolsonaro e do Paulo Guedes para a economia, ela é uma receita ultrapassada, que não vai funcionar neste momento. Então, eu acho que vai se criar o ambiente, é a minha avaliação, e as coisas se aceleram, de repente, de uma hora para outra, né? Mas vai se criar um ambiente progressivamente pró-impeachment do Bolsonaro, e eu acredito que ele não terá força para segurar o governo, mesmo fazendo os movimentos que ele está fazendo, meio já no desespero, né, de querer garantir uma base que impedisse a votação no Congresso. Legal, deputado. Inclusive, deixa eu aproveitar que o senhor citou aqui a pesquisa XP, que aponta que a avaliação do governo Bolsonaro durante a pandemia vem caindo, né? Aproveitar para divulgar aqui que essa pesquisa XP, na verdade, confirmou uma pesquisa feita pela Fórum, inclusive divulgada um dia antes. Os números são bem parecidos, acompanha a mesma tendência, e essa já é a segunda edição da pesquisa Fórum, realizada em parceria com a Offerwise. Para quem tiver mais interesse, no nosso portal, www.revistaforum.com.br, na nossa home, tem destacado lá os principais pontos dessa pesquisa, que foi bem ampla, ainda tem outras matérias para sair sobre os dados dessa pesquisa, mas, enfim, esse levantamento feito pela Fórum em parceria com a Offerwise foi confirmado depois pela pesquisa XP,
que mostra esse derretimento da aprovação do Bolsonaro, da gestão dele, da avaliação da gestão dele em meio à pandemia do coronavírus. Bom, queria passar para o deputado Paulo Teixeira, a gente já vai meio que finalizando aqui, mas eu queria saber do deputado Paulo Teixeira, o senhor também acredita, deputado, que há esse ambiente para a formação de uma frente não só de esquerda pelo impeachment, mas uma frente ampla, com partidos, inclusive, do Centrão, partidos que poderiam ser considerados de direita, que não sejam essa extrema-direita bolsonarista, enfim, o senhor vislumbra essa frente ampla? Olha, Ivan, inicialmente dizer para você o seguinte, um processo de impeachment não é um processo rápido, processo de interrupção de um mandato de presidente, a clareza sobre os crimes, o desgaste, a perda de apoio, o que a gente vê junto ao governo Bolsonaro? De um lado, perda de apoio social, mas não é um derretimento total, isso ainda vai acontecer, mas não aconteceu. E, ao mesmo tempo, ele saiu daquele cara que foi eleito com a antipolítica e agora ele está nadando no lodo do maior fisiologismo. Então, esses processos são processos pedagógicos de compreensão da sociedade e, como disse bem o Henrique Fontana, no auge de uma pandemia, as pessoas estão preocupadas se vai chegar respiradores, se vai ter vagas de UTI, se está chegando o auxílio, se a empresa não vai fechar, não é? Tem que ter calma e passar essa onda avassaladora da pandemia para tratar desse... já que nós temos tratado o vírus, depois do vírus, o verme, né? Em relação à frente, eu e o Fontana somos absolutamente favoráveis à construção de uma frente esquerda no Brasil, para governar o Brasil, para fazer oposição, e nós somos favoráveis que essa frente de esquerda ela se organize até para essas eleições de 2020. Essa é a visão nossa. Isso está acontecendo no Rio Grande do Sul, estava em vias de acontecer no Rio de Janeiro, mas o PT já estava apoiando o Freixo, mas o Freixo desistiu da candidatura, mas nós somos favoráveis que isso aconteça no Brasil, né? E aqui no parlamento, as alianças vão para além da frente de esquerda, tendo que construir uma frente democrática, que entenda que o que está em jogo no Brasil é a tentativa de ruptura com a Constituição e com a democracia para implantar uma ditadura. E, nesse sentido, a gente conversa, sim, com segmentos mais amplos do que a esquerda para impedir que prospere uma ditadura e que, antes que isso aconteça, a gente afaste o presidente da República. Então, já existe essa frente. Tanto que todas as medidas que foram adotadas nessa crise não foram as medidas construídas pelo Palácio do Planalto. A Câmara e o Senado construíram uma medida adequada de auxílio emergencial. Bolsonaro queria 200, nós conseguimos 600, chegando até 1.200. Ele queria estrangular estados e municípios. Nós evitamos que ele estrangulasse, dando uma ajuda a estados e municípios, que inclusive foi sancionada hoje. E ele queria também, ele, pela omissão, ele está fechando as portas de milhões de empresas brasileiras. Nós já aprovamos um projeto de ajuda às micro e pequenas empresas, ele não sanciona. Ele não sanciona, está na mesa dele para sancionar. E hoje os empresários pequenos e médios estão desesperados. Ao mesmo tempo, estão despedindo trabalhadores. E nós queremos, então, votar a MP 936. Então, o Congresso está dando resposta, e isso é uma frente mais ampla que a esquerda, num diálogo com os setores que se preocupam com o tema democrático no Brasil. Portanto, nós temos que fazer dois tipos de frente. Uma frente democrática para afastar Bolsonaro e uma frente de esquerda que dispute as eleições de 2022 e volte a governar o Brasil. Não é fácil, você sabe, tem
as diversas questões na esquerda brasileira, que não são fáceis, são complexas, mas nós dois aqui, o Fontana e eu, somos parceiraços na construção dessa frente de esquerda. Acho possível. Legal, deputado. Infelizmente, a gente já vai ter que partindo para o final do nosso programa aqui hoje, mas eu queria deixar aí mais uns 30 segundinhos, 1 minuto para cada, para se despedirem dos nossos internautas que estão nos assistindo e também deixar seus recados finais, aí, suas considerações finais, começando pelo Henrique Fontana, depois a gente finaliza com Paulo Teixeira. Ivan, primeiro cumprimentar todos vocês, né, da Fórum, por este espaço, né, democrático de comunicação que vocês estruturam de maneira cada vez melhor e com cada vez maior audiência. Para mim é uma honra e uma alegria poder participar sempre da programação com vocês, poder divulgar artigos, opinião num espaço tão importante. Segundo, transmitir para as pessoas esta visão de um otimismo responsável, né? Nós temos força política, nós, sociedade brasileira, temos maioria bastante sólida na sociedade. O bolsonarismo e esta visão fascista de extrema-direita, ela está restrita a uma camada provavelmente menor do que 20% da população brasileira. Espero que, quem sabe, seja até menor, fique ali em torno de 15%. E o jogo agora é reunir os outros 85% do povo brasileiro e retomar o nosso país de volta. Nosso país está sequestrado por um governo autoritário, um governo de extrema-direita, fascista, um governo de intolerância, um governo de crise permanente, um governo que se constituiu em cima da pós-verdade, das fake news, um governo que se alimenta, como bem disse o deputado Paulo Teixeira, do conflito permanente. Digo que nós temos, sim, como constituir esta aliança ampla para que o impeachment seja bem sucedido, para que todos os mecanismos de freio institucional sejam colocados para que o Bolsonaro não transforme o Brasil naquilo que ele está tentando transformar, aparelhando a Polícia Federal, destruindo as políticas de cultura, tantas coisas que nós não vamos aqui falar de meio ambiente, ou seja, o governo dele é aquilo que ele prometeu no início, né? O problema é que, infelizmente, alguns se enganaram, né, naquele momento, mas agora temos que olhar para frente. O governo dele é um governo de destruição. E a minha visão é que nós podemos, sim, compor esta frente para 2020, e aí digo para o meu parceiro, né, de caminhada, Paulo Teixeira, eu tenho convicção que é 2020 e 2021, porque nós podemos ter uma nova eleição para presidente da República, talvez ainda para o final deste ano ou para o início do ano que vem, se nós conseguirmos, como já aconteceram em outros momentos históricos, de fato, levantar uma força política capaz de retomar o nosso país. E dar uma boa noite para todos os nossos internautas que estão conosco aqui no canal da Revista Fórum. Legal, deputado, muito obrigado pela sua presença hoje aqui conosco, é sempre um prazer, e as portas da Fórum, como sempre, estarão abertas aí para o senhor e para mais debates e para mais conversas, enfim. Deputado Paulo Teixeira, suas considerações finais, já de antemão também agradeço a sua participação aqui no nosso debate hoje. Então, eu tenho a visão que a sociedade brasileira é uma sociedade forte e capaz de afastar do seu convívio aquele que a dirige mal. Eu acho que é uma questão de tempo. E esse tempo do coronavírus é um tempo que nós precisamos passar esse tsunami que atingiu o mundo e que agora atinge diretamente a sociedade brasileira, não é? Então, eu tenho fé que acabada essa onda, nós vamos nos debruçar e com esse tema do afastamento do Bolsonaro, até lá, outros pedidos de impeachment chegarão, até lá o ambiente político vai ter maior clareza dos crimes que ele cometeu e da incapacidade dele de governar o Brasil. E aí a base
essa base alugada não permanecerá com ele. Essa base alugada vai abandoná-lo, tendo em vista que já obteve dele todos os benefícios e agora pode descartá-lo, né? Eu quero animar a sociedade brasileira para continuar a mobilização nas redes, os panelaços, a solidariedade que presta ao povo e, junto com a solidariedade, a perspectiva de organização e politização do nosso povo, essa conversão que nós estamos fazendo de uma comunicação mais analógica para uma comunicação mais digital, enfim, esse processo que nós estamos vivendo que resulte num tempo novo para a sociedade brasileira, que valorize a boa política, que valorize a ideia de um Estado que esteja presente na saúde, na educação, na vida do povo, e que seja uma sociedade profundamente democrática, né? Uma sociedade também que valorize os melhores sentimentos da solidariedade, da igualdade, da justiça social, né? Eu sou, como o Fontana também, nós somos socialistas, né? Nós somos do socialismo democrático, nós queremos valorizar a igualdade de gênero, né? Esse isolamento está demonstrando que o trabalho doméstico é atribuído injustamente à mulher e que tem que ser assumido igualmente entre homens e mulheres, né? E nós temos que cuidar dessa terra que está sendo destruída por um capitalismo selvagem. Eu quero agradecer a Revista Fórum, deixar um abraço a todos e todas e agradecer a todos que nos acompanharam nessa transmissão, todo mundo, e dizer que a companhia do Henrique Fontana sempre me foi uma companhia norteadora, porque ele sempre trouxe luzes aos nossos debates. Muito obrigado. É um grande amigo, querido, e parabéns à Revista Fórum, que tem despontado como um órgão de comunicação necessário à democracia brasileira. Legal, muito obrigado, deputado Paulo Teixeira, deputado Henrique Fontana, pela participação no Fórum Debate de hoje. Opa, quer falar alguma coisa, deputado Henrique Fontana? Não, só um abraço para todo mundo que está em casa, um abraço virtual. Claro, isso aí. Um abraço, meu amigo Paulo Teixeira, e para ti também, vai. A gente está sempre junto aí. Obrigado, deputado Henrique Fontana, obrigado, Paulo Teixeira, um abraço para vocês também. Agradeço a todos que nos assistiram, acredito que o debate hoje deixou uma mensagem de otimismo aí para todo mundo que nos assiste, né? Como afirmou o deputado Henrique Fontana, um otimismo responsável, né? Bom, amanhã a gente volta com o Fórum 11h30 pela manhã, com Renato Rovai e Adriana De Lorenzo, e às 8 horas da noite, tem mais um Fórum Debate com a Ingrid Jeromilink conduzindo o programa. Não esqueçam de curtir o nosso canal, de se inscrever, de compartilhar com os amigos, assim você ajuda os nossos debates a chegar a um número cada vez maior de pessoas e qualifica, claro, aqui nossas discussões. Amanhã tem Fórum Debate, como eu já informei, aperta o sininho no YouTube do nosso canal, porque assim você não perde nenhum dos nossos programas, recebe a notificação direto aí no seu celular. Obrigado a todos que assistiram, a gente volta amanhã. Tchau, tchau.